Grande parte que sabemos sobre a doença de Chagas é graças a cientistas brasileiros. Por volta de 1909, Carlos Chagas deu início a pesquisas sobre o barbeiro na região de Minas Gerais. E dentro dele, Carlos identificou um parasita misterioso. Pegou então vários barbeiros infectados pelo mesmo e mandou para a equipe de Oswaldo Cruz, no qual também fazia parte. Então Oswaldo conseguiu infectar micos com esse parasita. Logo quando o mico foi infectado, curiosamente Carlos então começou a pesquisar no sangue das pessoas que apresentavam doenças desconhecidas. Eis que surge uma criança de 2 anos de idade, chamada Berenice, diagnosticada com febre. Feito o exame, constatou que no sangue dela havia um parasita misterioso. Então ele fez a associação, devido à menina estava se queixando com os mesmos sintomas que os micos que tinham sido infectados. Chagas então batizou esse misterioso parasita como Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, e a doença ficou conhecida como doença de Chagas. Agente etiológico. É um protozoário da ordem Kinetoplastida, da família Trypanosomatidae, gênero Trypanosoma, denominado Trypanosoma cruzi. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. No inseto transmissor, vive no tubo digestivo. Primitivamente considerado uma enzootia, isto é, uma doença exclusivamente de animais silvestres, tornou-se uma zoonose típica em consequência da grande suscetibilidade do homem e certos animais domésticos, como o cão e o gato. Formas de transmissão: transmissão pela picada, transmissão oral, onde essa oral ocorre quando o indivíduo se alimenta por comidas contaminadas, e hoje em dia a presença maior são nos açaís e no caldo de cana. Existe também a transmissão congênita, quando a mãe passa a doença para o feto. A transmissão por transfusão de sangue, por transplante, por transmissão sexual, quando ocorre o contato com o sangue, e também por acidentes de laboratório. O ciclo. Nos invertebrados é bem simples. O barbeiro vai se contaminar pela primeira vez quando for ingerir o sangue de um hospedeiro definitivo, ou seja, de um hospedeiro vertebrado. Se esse hospedeiro estiver infectado, ele vai ingerir a forma tripomastigota. Essa forma lá no estômago vai evoluir para a forma epimastigota, porque nessa forma ele se adapta melhor nesse novo ambiente do hospedeiro invertebrado e vai então se reproduzir, se multiplicar e vai passar lá para o reto do inseto. E no reto ele vai se diferenciar novamente para a forma tripomastigota, e essa forma vai ficar prontinha ali, só esperando esse barbeiro se alimentar novamente. Porque aí, quando o barbeiro achar um novo hospedeiro, ele vai acabar defecando e urinando, aí esse parasita consegue ter acesso à corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele já precisa estar preparado na forma tripomastigota. Então, no ciclo do hospedeiro definitivo, o barbeiro foi lá, picou e simultaneamente defecou, e o indivíduo coçou arrastando as fezes para a abertura, permitindo assim a entrada do parasita na corrente sanguínea. Quando ele chega, ele vai procurar uma célula para poder parasitar, porque assim ele fica protegidinho lá dentro. De primeira, eles vão procurar as células do sistema mononuclear fagocitário. Isso mesmo, ele vai procurar os fagócitos. Mas isso não faz sentido, né? Porque ele vai procurar logo a célula responsável
por fagocitar patógenos e destruir? O Trypanosoma cruzi, ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente. Quando o parasita é fagocitado, ele fica preso de um vacúolo fagocitário. E aí vem o lisossomo cheio de moléculas feitas para destruir esses parasitas e se funde formando o fagolisossomo. Então, em primeiro ele se transforma em amastigota, que já é uma forma que dá uma protegida nele. Mas o negócio mesmo é que quando ele está pronto para ser ingerido nesse fagolisossomo, ele secreta substâncias que estouram esse vacúolo e ele sai antes de que aconteça alguma coisa com ele. E pronto, agora ele está dentro de um lugar super seguro. Então ele começa a se reproduzir, a se multiplicar loucamente por divisão binária. Quando tem muito dessa mastigota, ele se diferencia para a tripomastigota, que então se liberta dessas células e vão cair na corrente sanguínea, se espalhando para vários tecidos, procurando células para parasitar. Nesse tempo, ele não precisa necessariamente procurar por células fagocitárias. Ele pode entrar em outros tecidos, tipo epiteliais, musculares, nervosos. Patologia. Sinais e sintomas da fase aguda. Após a picada do inseto, a área torna-se avermelhada e edemaciada, denominada de chagoma, e quando esta picada é próxima ao olho, dá-se o nome de sinal de Romana. A sintomatologia da fase aguda pode ser precária, havendo apenas um mal-estar indefinido e chagoma, ou então o surgimento de febre, ínguas espalhadas por todo o corpo e até o inchaço do fígado e baço. Nos casos mais graves, pode haver miocardite aguda, desencadeando taquicardia e alterações visíveis aos eletrocardiogramas. Sinais e sintomas da fase crônica. Da mesma forma que na fase aguda, na fase crônica, o paciente pode estar desde assintomático até com distúrbios graves, como por exemplo, arritmias variadas. Pode também haver um aumento do coração. Outra complicação é o aumento do esôfago, dificultando a deglutição dos alimentos, e o aumento do intestino grosso, causando constipação intestinal e dor abdominal. O tratamento da doença de Chagas deve ser indicado por um médico após a confirmação da doença. O remédio mais indicado é o bezinidazol. É fornecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente, mediante solicitação das secretarias estaduais de saúde, e deve ser utilizado em pessoas que têm uma doença aguda, assim que ela for identificada. Para as pessoas da fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e deve ser avaliada caso a caso. Em casos de intolerância ou que não respondam ao tratamento com bezinidazol, o Ministério da Saúde disponibiliza o Nifurtimox como alternativa de tratamento, conforme indicações estabelecidas em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Sintomas. A doença de Chagas pode apresentar sintomas distintos nas duas fases que se apresentam, que é a aguda e a crônica. Na fase aguda, que é a mais leve, a pessoa pode apresentar sinais moderados ou até mesmo não sentir nada. Na fase aguda, os principais sintomas são febre prolongada por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas. Na fase crônica, a maioria dos casos não apresenta sintomas, porém algumas pessoas podem apresentar problemas cardíacos como insuficiência cardíaca e problemas digestivos como megaclon e megaesôfago. Prevenção. A prevenção da doença de Chagas está intimamente relacionada à forma de transmissão. Uma das formas de controle é evitar que o inseto barbeiro forme colônia dentro das residências, por meio da utilização de inseticidas residuais por equipe técnica habilitada. Em áreas onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas ou frestas, pode-se usar mosquiteiros ou telas metálicas. Recomenda-se usar medidas de proteção individual durante a realização de atividades noturnas em áreas de mata.